A paz do Senhor Jesus. Sou o pastor e escritor Dr. Omar, presidente do Seminário Gospel em Ituiutaba, Minas Gerais, Brasil. Sou presidente também da CGI-ADB, com mais de 14 mil filiados no Brasil e em diversos países. Sou presidente também do Conselho Federal de Pastor, que a sede mundial está aqui em Ituiutaba, Minas Gerais, Brasil. Nós estamos aqui no Seminário Gospel e já temos mais de 54 mil alunos ao longo de 30 anos. E vamos falar alguma coisa sobre o nosso curso de teologia. Vamos comentar apenas uma matéria nesse dia de hoje, nesse momento agora, nesse vídeo. O curso de teologia varia-se de 20 a 40 matérias, conteúdos diferenciados. O nosso aqui, por exemplo, o bacharel em teologia, temos 32 conteúdos. E dentre os conteúdos temos hermenêutica, exegese e etc. Vamos comentar alguma coisa agora sobre hermenêutica e exegese, que é a interpretação da Bíblia e das doutrinas bíblicas. Muitas pessoas leem a Bíblia, mas não conseguem interpretar e discernir o que é a doutrina bíblica dentro daquele capítulo da Bíblia Sagrada, daquele livro, e passa batido. Às vezes lê por cumprimento de etapa, porque querem ler a Bíblia toda durante um ano e etc. Outros escolhem determinados capítulos por dia e assim fazem um programa para completar a leitura da Bíblia. E isto assim fica batido, passa batido. A pessoa não compreende quais são os conteúdos doutrinários que estão dentro daquele referido capítulo. Vamos ler hoje, vamos comentar alguma coisa aqui, rapidamente, sucintamente, sobre hermenêutica, que é a análise aprofundada de um determinado tema para se extrair dele a doutrina bíblica. Muito debatido por todas as igrejas tradicionais, igrejas pentecostais e neopentecostais, que é a febre dos últimos anos que estamos vivendo agora. Elas apoiam no Pentecoste, todas as igrejas, também as tradicionais, aquelas que não usam explicitamente os dons do Espírito Santo para cada obreiro, para cada fiel. Capítulo 2 do livro de Atos fala sobre a descida do Espírito Santo. E com a hermenêutica e exegese que iremos analisar nesse momento, você, membro, obreiro, você fiel, você novo convertido, você pastor idoso, você apóstolo ou bispo idoso, tenho certeza que você nunca ouviu a mensagem do estudo hermenêutico e pela exegese do capítulo 2 do livro de Atos. E você vai ter essa oportunidade de, nesse momento, nesse vídeo, aprender alguma coisa a mais sobre o capítulo 2 do livro de Atos, a descida do Espírito Santo. Pois bem, o Senhor Jesus fez a obra terrena, cumpriu o ministério do projeto, do programa traçado pelo Pai. Quando desceu a esta terra, o Senhor Jesus desceu, bebezinho ali em Belém de Judá, nasceu a criancinha, fugiu-se para o Egito quando tinha 8 meses de idade, voltou do Egito quando estava acima dos 10 anos de idade e passou em Jerusalém, depois foi para a Galileia e conviveu ali. O Senhor Jesus ficou ali na Judéia, Samaria e Galileia, naquela região de Israel de hoje, fazendo o seu ministério terreno. De 30 até os 33 anos, ele cumpriu o projeto do Pai. E foi ao túmulo, e do túmulo ele desceu ao Hades, e depois ressuscitou. O Senhor Jesus ressuscitou. E quando ressuscitou, ele ficou aqui na terra por 40 dias, andando entre Judéia, Samaria e Galileia. E ao final de 40 dias ele foi assunto aos céus. Ele subiu
para a direita do Pai. E que nós queremos traçar para você é a consequência do que foi que ocorreu após os 40 dias que o Senhor Jesus estava aqui na terra. Após ele lá ao lado do Pai, à direita do Pai, ficou conversando com o Pai, com o Espírito Santo, durante 10 dias. A Trindade Santa ali no terceiro céus. O Senhor Jesus relatando os feitos, atos e ações e toda a sua obra terrena que ele fez, que ele praticou, cumprindo o projeto e o plano do Deus Pai. E naquele momento, na glória, durante os 10 dias, ele, ao subir para a glória, no prazo de 40 dias, no final dos 40 dias, ele então deixou recomendado lá no Mateus 28, o 19, a missão que ele deu para os discípulos e as pessoas que estavam ali ao seu redor, dizendo que era para ir. Mateus 28, 19, portanto ide. E ele deixou essa missão. Quando foi em Atos 1, versículo 8, também as últimas palavras do Senhor Jesus aqui na terra foram as palavras do Atos 1, versículo 8, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém quanto em Samaria, Judeia e até Ituiutaba. E você que está me ouvindo vai trocar o nome de Ituiutaba pelo nome da sua cidade. Não importa que você esteja aí no Japão, como os nossos vários alunos que temos no Japão, que constantemente assistem aos nossos vídeos. Não importa que você esteja na Coreia do Sul, como os nossos vários alunos, inclusive aqueles que me assistiram quando ministrei na igreja de Paulyeongju, em Seul, na Coreia do Sul. Não importa os nossos alunos que estejam aí em Xangai, na China, quando ministrei, quando estive fazendo a minha turnê internacional da minha terceira e creio última viagem missionária. Não importa você nos países da Europa, onde estive em todos os países da Europa, e temos centenas e milhares de irmãos, alunos nossos pela Europa fora, na Índia, China, África, América do Sul, Central e Norte. Onde você estiver, você vai botar o nome da sua cidade nesta última palavra do versículo 8, até os confins da terra, aí você cita o nome da cidade onde você está. Então esse versículo 8 é universal. E nós vamos agora ficar fixo agora no capítulo 2. O capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Pela hermenêutica, você vai aprender que o Espírito Santo, depois que venceram os 10 dias que estavam lá na glória, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aí o Pai disse: bom, Espírito Santo, agora pode descer, para não deixar a igreja órfã. Então o Espírito Santo desceu ao final de 50 dias, desceu para esta terra, no chamado Pentecoste, que é a festa dos judeus, onde reúnem judeus de todos os países do mundo, reúnem em Israel para a Páscoa, e aqueles mais ricos, poderosamente, financeiramente falando, eles permanecem até o dia do Pentecoste, e outros às vezes vêm apenas para o dia do Pentecoste, assim como alguns vêm apenas para o dia da Páscoa e retorna. Aqueles com mais condições ficam durante a Páscoa até o Pentecoste, para depois retornarem para as suas nações. Por que esses judeus vêm de todas as nações do mundo? Porque eles foram dispersos. Houve a diáspora no ano 722 a.C., onde a Síria invadiu ali o país de Israel e levou cativo aquelas tribos. E no ano 605 também a.C., onde Judá foi invadida pela Babilônia e foram cativos. E quando foi no ano 438 a.C., houve um retorno, aquele retorno registrado por Neemias. Mas a história teológica prevê e faz a estatística de que não retornou sequer 5% dos israelenses
hebreus dispersos pelo mundo, e 95% ficaram já por onde já estavam, por todos os países da terra. É o que diz a Bíblia aqui. Então, no capítulo 2, versículo 1 em diante, a descida do Espírito Santo. É esse Espírito Santo, é o Deus Espírito Santo, é uma parte da Trindade que desceu a esta terra para enriquecer a igreja com dons espirituais, com fruto espiritual. O Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo veio para não deixar a igreja raquítica. E o Espírito Santo veio, como diz Atos 1 e 8, para dar virtude, graça e poder para a igreja testemunhar do Senhor Jesus. Lá no versículo 8 fala: e recebereis a virtude, isto é, a graça, a unção, o poder, o ímpeto, a inteligência e sabedoria, o conhecimento e sabedoria, os dons do Espírito Santo. Ele veio para isto. Para quê? Para que a pessoa pudesse ter força de testemunhar de Jesus. A única finalidade que nós temos aqui então no versículo 8 é para testemunhar de Jesus. Testemunhar o quê? Testemunhar que a palavra do Pai se cumpriu na vinda de Jesus. Testemunhar para que o povo saiba que o Senhor Jesus cumpriu o projeto de Deus 100%, totalmente perfeito. Testemunhar que o Senhor Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo, portanto não herdou o pecado de Adão e Eva. Testemunhar que o Senhor Jesus praticou a obra do perdão e veio abrir a porta de restauração da humanidade para voltar a ter comunhão com o Pai novamente. E isto nós apenas conseguimos testemunhar a partir do momento que recebemos o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo e as palavras do Espírito Santo em nossa boca, do qual estamos estudando por meio dessa hermenêutica e a exegese do capítulo 2 do livro de Atos. Portanto, você, internauta, que está nos assistindo agora, você vai saber os detalhes e as minúcias do Atos 1 e 8, que gerou agora no capítulo 2 a descida, o cumprimento da promessa. O Espírito Santo desceu entre nós. Os discípulos voltaram para Judeia. Estavam lá na Galileia, porque recebeu o palpite, a recomendação, a ordem para irem para a Galileia, para presenciar a ascensão do Senhor Jesus aos ares. E depois daquela ascensão, então, os discípulos, agora com o nome de apóstolos, porque passaram a ter, a partir desse momento, o ímpeto, a força de pregar o Evangelho por todos os confins da terra, por meio deles e dos demais sucessores, do qual hoje nós somos aqui os legítimos representantes no atual século 21, porque somos os seguidores e defensores do Senhor Jesus, e pregamos e testemunhamos todos os atos, feitos, ações e práticas do Senhor Jesus. E agora, no capítulo 2, o Espírito Santo desce, e ali estava um grupo. Eles vieram lá da Galileia. No final desses dias, vieram para o cenáculo, no templo, ali em Jerusalém, para orar. Foi recomendado para ficar ali orando, até que do alto fosse revestido de poder, que é a presença do Espírito Santo. Desceram aqueles apóstolos, desceram, estavam ali, e naquele momento eram 11, porque Judas havia ficado de fora. Elegeram Matias para ficar no lugar de Judas. E estavam ali os 12 orando. Quem mais estavam orando? As mulheres, seguidoras de Jesus, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, a ex-prostituta e agora missionária, e outras mulheres que estavam servindo, e outros homens, quem sabe Lázaro, que havia sido ressuscitado, quem sabe Marta e Maria, irmãs de Lázaro, um grupo. A Bíblia fala quase 120 pessoas.
Gravem bem esse número, quase. Na teologia e também na matemática secular, quando fala quase um número, expurga-se 5% daquele número. Então na teologia também vai por esse raciocínio. Estavam quantos no cenáculo do Pentecoste, quando viram o vento veemente e impetuoso vindo do céu e enchendo toda a sala do Pentecoste? Quase 120, tira-se 5%, que são 6, temos aí um número em torno de 114 pessoas. 114 pessoas estavam no cenáculo do Pentecoste e olharam para cima e viram as línguas como que de fogo, não eram de fogo, ali era o fogo espiritual, então como que de fogo, o fogo secular, o fogo físico aqui, que nós enxergamos e pegamos e queimamos quando pegamos. Quase 120 pessoas. Vamos contar então 140 discípulos, que a partir daquele momento passaram a chamar apóstolos, e até então eram discípulos, estavam aprendendo com o mestre, e agora já para exercer o apostolado. E nós vimos aqui que naqueles quase 120, ou seja, 114 pessoas, eles estavam assentados no versículo 2, dentro do Pentecoste. E vejam lá na frente no versículo 14, Pedro, porém pondo-se de pé com os 11, quer dizer, Pedro mais 11 são 12. Então nós vimos que durante todo o momento do Pentecoste, os discípulos, agora apóstolos, estavam assentados ali dentro daquele cenáculo, daquela grande sala do Pentecoste. Eles estavam assentados e viram descer ouviram aquele barulho como de um vento veemente e impetuoso, e viram aquelas línguas como que de fogo, quer dizer, um sinal de uma língua. Vejam, visualizem, por exemplo, a língua de uma pessoa, de um animal, ali em cima da cabeça de cada um, e ali estava o Espírito Santo por meio de línguas. Quando ele desceu, quando ele o encostou no cabelo, na cabeça, aquelas pessoas que ali estavam, alguns teólogos dizem que são apenas os 12 apóstolos que receberam o linguajar estranho, os idiomas, para que depois, posteriormente, fossem correr pela cidade e anunciar as grandezas de Deus para todos os judeus da terra que estavam presentes em Jerusalém, que tinham comparecido para aquela festa do Pentecoste, especialmente, propriamente dito, naqueles dias, nos 50 dias. Outros teólogos argumentam que receberam ali as línguas estranhas, os idiomas de todas as pátrias do mundo, dos judeus que estavam em Jerusalém. Outros teólogos falam que foram as 114 pessoas que estavam presentes. Agora vejam só, vamos começar a hermenêutica e a exegese do capítulo 2 do livro de Atos. Você vai ouvir agora um argumento, uma meditação, que tenho certeza que nunca ouviu antes, a não ser aqueles que já estudaram as nossas apostilas, que a gente cita tudo isso aqui em nossas apostilas do curso básico em teologia, médio em teologia, bacharel, mestrado em Bíblia, doutorado em divindade, PhD em judaísmo messiânico, todos escritos por mim. Eu já escrevi, pela graça de Deus, já consagrei 8.900 pessoas e já escrevi 2.986 livros, cursos e apostilas. E temos muitos na área do Espírito Santo. Querido irmão, então preste atenção. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Muitos irmãos falam que eram de fogo, né? Como que de fogo? Porque senão queimava o cabelo e a cabeça daqueles irmãos, ou os 12 ou os 114 que receberam a descida do Espírito Santo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. O versículo 4 é a primeira vez no texto do capítulo 2 que eles falaram noutras línguas. E por longo do capítulo 2, do 1 até o 13, nós vamos estudar em 4 ocasiões que repete o escritor do livro de Atos
repete em 4 ocasiões, até o versículo 13, que eles estavam ali falando em outras línguas. Então, primeira vez é do capítulo 4. Agora vamos ao versículo 4, ao capítulo 2, né? E correndo aquela voz, e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, qual a voz que correu? A voz das línguas que o Espírito Santo concedeu aos 12 ou aos 114 que estavam presentes, assentados nos bancos ali no cenáculo do Pentecoste. Correu aquela voz. Qual a voz que correu? A voz da língua que o Espírito Santo concedeu que eles pronunciassem. Por onde que a voz correu? Pelas janelas do cenáculo, pelas portas do cenáculo. E correu até que ponto? Até atingir a saída do cenáculo. Correu até atingir a rua de fronte, o cenáculo, até atingir o quarteirão abaixo e ao redor do cenáculo. A voz correu, a voz daqueles discípulos que falaram. Eles estavam falando da grandeza de Deus. Era necessário o Espírito Santo descer para que recebessem força, ímpeto, entusiasmo, graça e unção e virtude, para que essa voz, ao correr para a cidade, atingissem ouvidos, pessoas ouvirem. Não foram os discípulos que saíram às portas e saíram correndo pelas ruas da cidade de Jerusalém. Não foram os discípulos que estavam ali gritando e andando lá no centro da cidade, mas apenas a voz dos discípulos, porque lá no versículo 14, estavam assentados e continuaram assentados e pronunciaram a voz de evangelização, a voz das grandezas de Deus que tinham acontecido por meio do sacrifício e do cumprimento da promessa da vinda do Senhor Jesus. Foram essas grandezas que eles espalharam por toda a cidade. A voz, o versículo 6, na hermenêutica, analisamos: e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão. E o povo ouviu a voz que ia passando pela cidade, pelas praças, o povo ouvindo. E o povo ficou curioso e ajuntou-se uma grande multidão ao redor do cenáculo do Pentecoste, porque era pequena a sala, quando muito cabia 114 pessoas. E ajuntou-se uma multidão. Ajuntou perto das janelas, perto da porta e perto aonde tinha condições de andar e aproximar. Quem sabe na praça de fronte, quem sabe 2, 3 quarteirões ao redor, a ponto de querer ouvir mais daquela voz, porque era uma voz gostosa, uma voz cheia de virtude, cheia de graça, cheia de unção, porque ela levava a mensagem da cruz, testificando do Senhor Jesus. A voz que estava ali ouvindo, aquele povo estava ouvindo, era a voz testificando de Jesus. Por quê? Porque era isso que vimos lá em Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado a todas as gentes, e então virá o fim. Querida igreja, queridos irmãos, queridos obreiros, querido internauta, essa voz foi muito magnífica, porque era uma voz que estava ali pregando Jesus pela primeira vez, pela impulsão do Espírito Santo naquele exato momento. Então nós vimos que ajuntou-se uma grande multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. A segunda vez, lá no versículo 4, falavam em línguas. O versículo 6 agora repete que cada um dos judeus que estavam vindo lá de outras nações reuniram-se no Pentecoste, ao redor do Pentecoste, porque eles sabiam que dali estava saindo aquela voz.
ouviam e iam ao rastro daquela voz, acompanhando de onde ela estava vindo. E ali no versículo 6, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha que Pentecoste bonito. Vocês lembram que no passado, o Espírito Santo desceu para confundir as línguas lá na Torre de Babel? Lembram? Para que não fosse edificada e erguida aquela Torre de Babel, que tinha o propósito de colocar lá em cima um Deus com letra minúscula. E agora aqui no Pentecoste, é aquele mesmo Espírito Santo que desceu lá na Torre de Babel para confundir. Ele desceu agora aqui sobre os 12 apóstolos, ou sobre as 114 pessoas no total, para dar para essas pessoas a interpretação dos idiomas, para que fosse pregado a mensagem da cruz para todas as pessoas que estavam ali em Jerusalém. E cada um, no versículo 6, aqui fala, ouviu na sua própria língua. Então, queridos irmãos, nós vimos que a língua do capítulo 4 é o idioma daquele judeu. Tinha vindo da Inglaterra, por exemplo. Ele ouviu das grandezas de Deus no idioma da pátria dele, do inglês. Mas, pastor Omar, esses 12 apóstolos, ou 114 pessoas, às vezes não sabiam falar inglês. Lógico que eles não sabiam falar outros idiomas. Eram rudes pescadores, eram pessoas semi-analfabetas, mas eram pessoas cheias do Espírito Santo, porque tinham vivido e convivido com o Senhor Jesus durante todo o ministério terreno. E agora, na obediência da oração, aqui no cenáculo, recebeu o Espírito Santo no capítulo 2 do livro de Atos. E aquele judeu que tinha vindo lá da Rússia, que só sabia russo, ouviu na língua dele, na língua russa, ouviu falar das grandezas de Deus. Por quê? É porque no versículo 8 do Atos 1 fala: e recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em Samaria, Judeia, Galileia, até os confins da terra. Então aqui, para se cumprir, que toda pessoa de qualquer parte dessa nação pudesse então aprender das grandezas de Deus, e seriam esses os judeus russos que ouviram a grandeza de Deus, que é ali a obra do Senhor Jesus, que é a essência do João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É essa a essência do Evangelho, é essa a essência que aquele judeu da Rússia, da Alemanha, da Inglaterra, da Espanha, de Portugal, de qualquer país do mundo, que estavam ali presentes. Eles ouviram falar das grandezas de Deus na sua própria língua. A teologia, inclusive em nossos livros de apostila, nós falamos que são 81 idiomas que foram falados naquele momento. E lá também na Torre de Babel, lá houve a confusão de uma só língua que tinha até então naquele momento, e de uma só língua foram para várias nações e formaram-se 81 idiomas também diferenciados. Hoje temos milhares e milhares de dialetos, centenas de idiomas, mas todos sabem das grandezas de Deus. Os últimos que estão entrando agora são lá na Índia, onde tem muitos dialetos, está tendo uma dificuldade muito grande de levar o Evangelho, mas está sendo traduzido por missões dos Estados Unidos, por missões da Inglaterra, por missões do Brasil, e distribuindo por meio de satélite para a tradução de cada dialeto de cada cidade da Índia. E a China também já está sendo pregado o Evangelho, inclusive estamos terminando de fazer o nosso site em chinês, porque estamos tendo já alguns alunos lá, aumentando a cada dia a nossa quantidade de alunos. Versículo 6, cada um ouvia falar na sua própria língua. Então, nós podemos deduzir, pela meditação teológica, que foram 81 línguas. Aqui no versículo 9 a 11, aqui falam algumas, em torno de 18, né? Tinham pessoas vindo, partos e medos, elamitas, que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia. São vários países aqui representados.
Vamos agora continuar o terceiro ponto. Aqui no versículo 7, ouviram a voz, né, e pasmavam-se. Como que uma voz pode correr? Aquela do versículo 6 pode correr. Alguns dias, agora, poucos dias passados, eu estava lá no meu apartamento, bem alto, e ouvi, de domingo bem de manhã cedinho, convite para sepultamento. Aqui estamos numa cidade pequena, com 120 mil pessoas, e quando falece alguma pessoa, o propago sai na rua, o que não acontece em cidade média ou grande. Aí eu logo já ouvi aquele carro, aí eu já fui perto do vitrô do meu apartamento, abri o vitrô, bem aberto, para ver de onde vinha o som. Uma pessoa estava falando dentro de um carro de som, o pirueiro da funerária, lá bem distante, 2, 3 quilômetros, e o som chegou até o meu ouvido, correu aquela voz até ao meu ouvido. Naquele momento, eu pensei na hora, nesse versículo 6, e correndo aquela voz, a voz das 12 pessoas, ou das 114 pessoas. Aí eu pensei na hora, isso aqui parece com a voz do Espírito Santo, que impulsionava no som da boca de algum discípulo que ali estava falando idiomas das grandezas de Deus para a população que ainda não tinha conhecimento do projeto de Deus e da realização e cumprimento e execução do plano por meio da obediência do Senhor Jesus. E ali pensei, um dia eu vou ter a oportunidade de falar isso aqui também para os meus milhares de ouvintes por todos os quadrantes da terra, para saber como é que é correr aquela voz. Na hermenêutica, eu creio que você nunca tinha ouvido falar meditação nessa espécie, porque nós estamos tratando da hermenêutica. A hermenêutica é um dos conteúdos da teologia que às vezes o povo acha muito difícil e passa por cima e nem não responde as questões e nem não passa a analisar a doutrina de cada capítulo da Bíblia ou o conhecimento aprofundado, a análise da exegese de palavra por palavra e versículo por versículo, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Às vezes está sendo novidade para alguns ou até mesmo para pessoas que têm longas datas de estudo bíblico. Então vamos lá, versículo 7, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Então versículo 7, aquele judeu que tinha ido lá da África, que sabia aquela língua africana que ele falava, aquele judeu que tinha vindo lá da Babilônia, aquele judeu que tinha vindo lá do norte da Ásia, aquele judeu que tinha vindo lá do Japão, cada um na sua língua, mas esse povo aí não são os galileus, aqueles humildes pescadores, seguidores do mestre, e eles mal sabiam falar o aramaico, alguns poucos lá, às vezes o grego, e pouca coisa de idiomas. Como é que agora nós, cada um ouvindo na nossa própria língua, esse tanto de idioma? Isto é o milagre do Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo, a descida, aquele evento maravilhoso do Espírito Santo, que já desceu com muito poder, com todo poder, porque desceu dando virtude para os discípulos, ali naquele momento, para conversar idioma diferente, ia alto, para locomover longe, igual o idioma do carro da funerária que acabei de falar há pouco, que já estavam ali a 2 quilômetros e eu ainda estava ouvindo bem. Pois bem, o som, aquela potência do peito dos apóstolos, ela saía pela boca, aquela voz, e correu por toda a cidade. Estive em Jerusalém há pouco. A cidade é grande. Jerusalém deve ter hoje o quê? 300 mil habitantes, e tem muito assim, espaçoso, tem Campinas, né, tem ali o Getsemane, e visitamos. Então é longe. O cenáculo, tivemos no cenáculo, tivemos na Via Sacra, fomos ao Gólgota, é longe. A voz para correr ali tem que ser uma potência mais bem amplificada do que esse carro de som hoje, que atinge aí 3, 5 quilômetros. Então um raio grande, ali praticamente a cidade tem uns 15 quilômetros, de norte a sul, leste a oeste. E naquele tempo também, porque era uma das maiores cidades do mundo conhecida daquela época. Portanto, o som do peito foi estrondoso, a voz daqueles
discípulos ali falando os idiomas de outros países, e todos ficaram maravilhados e pasmados. Então vocês ouviram aqui no capítulo 7 quanto a essa voz. Agora no capítulo 8, como pois os ouvimos cada um em nossa própria língua em que somos nascidos. Olha, pela terceira vez, dentro de um capítulo pequeno, a parte até o versículo 13, o capítulo 2, de 1 a 13, já pela terceira vez, encontramos aqui reafirmar que eram idiomas estranhos que os discípulos, os 12 apóstolos agora, ou os 114 discípulos, no total incluído apóstolos, as 114 pessoas, estavam falando, ministrando e sendo impulsionado pela grandeza de Deus. Não são todos galileus? No fundo, eles estavam querendo criticar, menosprezar, um momento pejorativo. Mas esse povo não são pescadores, não ficavam aí pelos matos, indo atrás de Jesus, de aldeia em aldeia, e agora não passaram por faculdades, porque os judeus vinham de lá, das suas pátrias, e chegavam aqui em Israel, eles encontravam judeus de todas as nações, e tinham dificuldade de conversar um com o outro. Tanto é que eles possivelmente estudavam o idioma, o aramaico, que era o mais comum e falado por todos ali, e sabiam, até de ouvir, não é? A pessoa ouvia, esse aí está falando francês, esse judeu aí está falando francês, está ouvindo uma língua francesa para ele ouvir, está ouvindo uma inglesa para mim ouvir, e não se confundiam, não é? O mistério era tanto da parte do Espírito Santo que não havia confusão, porque o Espírito Santo é transparência, o Espírito Santo é clareza, o Espírito Santo é sabedoria e conhecimento, o Espírito Santo é cura, porque é um dos dons dele, é a cura. Todo aquele que recebe o Senhor Jesus é batizado com o Espírito Santo, recebe o selo do Espírito Santo, passa a ter o nome escrito no livro da vida e, por consequência, tem os dons do Espírito Santo na vida dele. Peça e Deus te dá mais e mais. Então você, com o dom do Espírito Santo, o de cura, por exemplo, tem cura germinando e fluindo dentro de você. E você, em nome de Jesus, tira toda doença, toda maldição da sua vida, porque você já é um evangélico selado com o Espírito Santo. E todo evangélico, o temor a Deus é o princípio da sabedoria, porque justamente quando teme a Deus, tem o Espírito Santo, tem o nome escrito no livro da vida, e aí flui também até o fruto, os frutos do Espírito Santo: paz, amor, temperança, longanimidade, mansidão, brandura, fé, e tem os dons, sabedoria e conhecimento, dom de cura, discernimento, línguas, interpretação, e todos aqueles dons que a Bíblia nos descreve. Agora ouvem só o versículo 8: como pois os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. O povo estava se admirando, isso é um mistério de Deus, né? Foram lá, ficaram ao redor do cenáculo, entupiu de gente. Tem alguma teologia que fala que foram até 30 mil pessoas, né? Então entupiram quarteirões de gente ali no dia do Pentecoste, e estava ouvindo, aquele som não parava, a voz corria, o povo foi evangelizado, até de madrugada, o povo foi evangelizado, e o povo ouvia das grandezas de Deus. Sabe quais são essas grandezas de Deus? Falei no começo, é o segredo de Deus, a essência de Jesus Cristo, dos feitos dele, da vinda dele, é o que ele ordenou que pregasse, não é? Ele ordenou que pregasse lá no Ide, Mateus 28, 19, o 20 também, o versículo 20, falar sobre toda a doutrina, pregar, argumentar, divulgar para o povo, quem crê e for batizado será salvo. No versículo 8 aqui do Atos 1, também fala para falar sobre tudo aquilo que refere-se ao Senhor Jesus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha. É para a gente testemunhar do Senhor Jesus. A essência da evangelização é o testemunho do Senhor Jesus. A essência da igreja cristã é o Senhor Jesus.
e recebereis a virtude do Espírito Santo, e passa a testemunhar do Senhor Jesus. A igreja que não testemunha do Senhor Jesus é porque não tem o Espírito Santo. É Ele que nos dá a força, o ímpeto, a graça, a virtude para testemunhar do Senhor Jesus. Onde estiver 2 ou 3, aí estou no meio. Portanto, você obreiro, você aluno nosso, você internauta, você cristão, passe a testemunhar do Senhor Jesus, e somente Ele. A igreja que não testemunha Jesus é uma igreja morta, é um monte de ossada, de verme, de carne podre, um monte de filosofia, de cultura secular, não serve para nada, porque não vai ouvir a voz de Cristo no dia do arrebatamento, não vai ser arrebatada para o terceiro céu, para a glória, para receber as coroas de vida, de vitória, de gozo, de glória e de justiça. O versículo 8, o povo admirou, mas passou a entender das grandezas do Senhor Jesus, foram evangelizados e voltaram para as suas nações para implantar ali a igreja cristã. Pena que 98% dos judeus hoje rejeitam Cristo, e naquela época também rejeitaram Cristo, mas foram evangelizados, a palavra se cumpriu e eles receberam sem nenhuma dificuldade para interpretação, porque eles ouviram na sua própria língua. O versículo 9, partos e medos, até o versículo 11 é a relação de alguns países que o escritor falou. E no final do versículo 11, a quarta vez, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Vejam que o capítulo 2, do versículo 4 até o 11, por 4 ocasiões, por 4 oportunidades, a Bíblia fala que foi na própria língua falar das grandezas de Deus. A hermenêutica te esclarece isto. A exegese da sã doutrina te aponta isto. E então o livro de Atos nos afirma que todos os temos ouvido, em cerca de 30 mil pessoas. Por quê? 10% desses 30, ou mais um pouquinho, converteram e voltaram convertidos para as suas nações. Lá no versículo 37 a 38, fala que muitos ali se converteram. E naquela ocasião, aquele povo de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. 10% do povo aceitou a palavra, foram batizados nas águas, agregaram-se à igreja, e todos esses aqui, praticamente eram, desses 3.000 almas, praticamente eram 2.900 de outras nações, foram para suas pátrias. Infelizmente alguns de lá abandonaram, e o judaísmo abafou a doutrina cristã naquele momento. E todos se maravilhavam, e estavam suspensos, dizendo uns para com os outros: o que quer dizer isso? Então o povo se maravilhou. Agora tem aqueles que zombavam, os críticos, os mesquinhos, aqueles que a palavra, o idioma chegou até os ouvidos dele, e o maligno retirou do coração deles, não produziu fruto, não germinou, e passaram até a zombar. E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, porque viam uma pessoa ali falando aqueles idiomas, e outros. Alguns zombavam, uma grande parte creu. E o evangelho, então, no livro de Mateus, foi aí a mola propulsora para espalhar por todo o mundo. Nós vamos terminar o nosso vídeo, e no versículo 14, só para terminar: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse. Aí Pedro começou a pregar. Pedro agora cheio do Espírito Santo, Pedro agora já a partir desse novo ímpeto, essa nova virtude, essa força que chegou naquele dia de Pentecoste para aviventar a igreja,
para dar força para a igreja. Estamos aqui agora na sede mundial do Seminário Gospel, que é dentro aqui de uma igreja, Assembleia de Deus Missão Belém, em Ituiutaba. Estou aqui na Sobreloja gravando esse vídeo para você. Por quê? Porque tem a força e o ímpeto do Espírito Santo. Porque se não tivesse, não teria vontade de gravar um vídeo dessa hermenêutica, que muita gente tem muita dificuldade para compreender. Das nossas apostilas recebemos aqui muito e-mail, muita carta, muito telefonema pedindo mais explicações quanto à hermenêutica do Pentecoste, da descida do Espírito Santo, do Atos capítulo 2. Esse Atos capítulo 2, ele é muito querido, tanto pelas igrejas tradicionais, aquelas que não creem na manifestação dos dons do Espírito Santo, especialmente o de línguas, e também por aquelas pentecostais, que as que adotam o sistema da doutrina pentecostal, isto é, aceitam toda a manifestação de todos os dons do Espírito Santo, e também pelas neopentecostais, que é aquelas que aderem mais para a cura, prosperidade, motivação, autoajuda, mas que elas também creem aqui nos dons, todos os dons do Espírito Santo relatado na Bíblia. Então o capítulo 2 é seguido por todas as denominações. Uns aceitam mais os dons, outros não. Mas de todas formas, quem crê no Senhor Jesus é por obra do Espírito Santo que convence a pessoa. E o Espírito Santo não quer honra para si. Ele, quando entra numa pessoa para convencer aquela pessoa para aceitar Jesus, o primeiro segundo que o Espírito Santo desceu naquela pessoa, o primeiro segundo do coração, da memória, da inteligência daquela pessoa é reconhecer os seus pecados, reconhecer a pureza do sangue do Cordeiro Jesus, para ter os seus pecados perdoados e lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro Jesus. E a primeira força é aceitar o nome do Senhor Jesus para extirpar e expurgar e eliminar as doenças do seu corpo e também todos os espíritos maus, que esse é o poder do nome do Senhor Jesus tem para nos ajudar. E aí fecha o círculo. Nós estamos aqui pregando esta palavra e de quando em quando já temos dezenas e dezenas de vídeos. De quando em quando iremos gravar outros, especialmente em assuntos que alguns entendem complexo, controvertido, mas na verdade não é. E tanto é que o Espírito de Deus nos dá a plena compreensão para sermos sábios e vencedores, e tudo podemos naquele que nos fortalece. Que Deus te abençoe e te guarde. Compartilhe esse vídeo, repassem para outras pessoas. Tenho certeza que muitas pessoas precisam de compreender essa hermenêutica do capítulo 2, para não ficar ministrando coisas erradas ou fora da Bíblia. Muitas pessoas precisam compreender plenamente o que está escrito na Bíblia, porque o que está fora da Bíblia é pura invenção, é anátema. O que está fora da Bíblia não deve ser seguido pelos evangélicos. Que Deus te abençoe e te guarde. Entre em contato conosco. Nosso telefone é 0800 777 2050, ou acesse um de nossos sites e entre em contato com as nossas consultoras e peça um de nossos 486 cursos eclesiásticos. Pela graça de Deus, eu escrevi 486 livros, apostilas e cursos eclesiásticos. No total, eu já escrevi 2.986, porque escrevo também para 2 faculdades seculares, a Rede Londres de Ensino e outra que nós também adotamos, escrevemos, recomendamos, fomos contratados por eles. Então, receba um de nossos cursos. A sua sabedoria, o seu conhecimento vai ampliar profundamente. Eu tenho certeza que se você fizer os cursos nossos, você vai ampliar a sua cabeça, vai entender mais a Bíblia, vai compreender mais das profundezas de Deus, e o Espírito Santo vai te dominar profundamente. Deus te abençoe e te guarde. Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti, te dê a paz, te dê alegria, te dê gosto, te dê esperança. Amém.